Olá, olá, bom dia, bom dia. Deixa eu mandar aqui o convite. Deixa eu ver se tá certo aqui. Olá, bom dia, bom dia. Meu nome é Luciana. Eu e o Thiago estamos fazendo aqui várias lives, né, sobre como melhorar o seu relacionamento. E hoje mais um dia de live onde a gente vai ensinar você como aprimorar a comunicação no seu relacionamento. Deixa eu ver como é que eu faço para fixar o tema. Deixa eu ver. Aqui. Agora sim, deu aqui. Então, eu vou fixar o tema. Bom, então, como aprimore a comunicação no seu relacionamento. Isso. Vamos ver, acho que fixou. Vamos ver aqui. Cadê o Thiago? O Thiago já vai entrar agora. Posso começar a nossa live? Olá, bom dia, bom dia. Bom dia, Thiago. Tá fixado? Não sei se tá fixado, se tem o pinozinho, senão é só você clicar, enfim, no comentário vai aparecer a opção de fixar. Fixar. Isso. Agora está fixado. Está? Perfeito, perfeito. Então, vamos lá. Bom, então, eu e o Thiago, né, somos terapeutas e como a gente atende muitos casais, muitas pessoas que nos trazem questões sobre conflitos em seus relacionamentos, e aí a gente achou interessante começar a divulgar, né, orientações, dicas sobre como melhorar o seu relacionamento, a comunicação, o que a gente pode fazer para que os casais comecem a se entender, né, Thiago? Então, eu sou terapeuta, meu nome é Luciana Sancari, somos Master Practitioner em PNL também, trabalhamos com hipnose, e por isso que a gente resolveu, né, trazer aqui vários casos e também, né, muita informação sobre esse tema. Então, todas as lives a gente vai trazer um tema diferente, e a gente também tem uma página, né, que é Juntos na Mesma Direção, e então que seria interessante, caso você queira, nos siga lá no Juntos na Mesma Direção, compartilhe a nossa página, para que a gente possa ajudar mais pessoas, né, nos seus relacionamentos. Se apresente, Thiago. Exatamente, Luciana. Sejam bem-vindos a todos que estão aqui com a gente nessa live. O tema de hoje, né, fixado aí, aprimore a comunicação no seu relacionamento. Talvez um dos grandes geradores de ruídos de todos os relacionamentos é a má comunicação. Quando o casal, de repente, não tem ferramentas, quando o casal, enfim, não domina muito essa prática da comunicação, é comum isso, enfim, gerar ruídos na relação. É comum que você magoe o outro pela forma que talvez ineficaz que você usa para se comunicar, para você, enfim, fazer uma queixa e tudo mais. Então, o tema de hoje é isso. A gente vai trazer, enfim, vamos salientar, trazer alguns exemplos dessa má comunicação, para que, enfim, quem está aqui com a gente possa talvez até se identificar de que talvez o parceiro ou a parceira use essa forma com você, ou você
enfim, está usando essa forma para se comunicar com o seu parceiro, com a sua parceira. Então a gente vai abordar muito esse tema e, obviamente, né, no fim, sempre entregar alguma coisa de valor, entregar aí um caminho das pedras, alguma forma para que você possa aprimorar essa sua comunicação, que é o tema dessa live de hoje. Nós temos esse projeto em comum, né, eu e a Luciana, que está lá em cima, @juntos na mesma direção. Se você porventura ainda não segue, siga, né? Se você está acompanhando a gente aqui no ao vivo, se você está, enfim, assistindo no gravado, siga lá o @juntos na mesma direção, que a gente está trazendo realmente dicas aí diárias, não só dicasinhas, coisas triviais, realmente a gente está mergulhando em ferramentas, ferramentas já conhecidas, de grandes autores, de grandes estudos na área de melhorar o relacionamento, e trazendo enfim, essas ferramentas para que cada um possa agregar no seu dia a dia e que possa melhorar de fato o seu relacionamento. Então, relacionamentos ruins, né, assim, são geralmente tem uma comunicação ruim por trás. Quando um relacionamento está ruim, basicamente tem uma comunicação ruim por trás também. Esse casal não está se comunicando bem, está faltando, né, essa expertise de uma boa comunicação. E aí, Luciana, a gente tem alguns exemplos, né, que a gente trouxe para o pessoal de, enfim, de como não se comunicar. Porque como comunicar correto é uma construção. A gente vai começar nessa live de hoje. Terão algumas outras lives que a gente vai abordar sobre isso. Mas e como é que as pessoas às vezes não estão se comunicando bem? Tem alguns exemplos? Então, sim, então assim, o que que acontece? Geralmente, né, quando a gente quer expressar ou quer falar algo para alguém, geralmente a gente coloca o nosso julgamento nessa frase. A gente coloca os nossos valores. Então, a gente não observa apenas o que está acontecendo, o que está ocorrendo. E aí a gente já julga, já insulta, já agride, já coloca os nossos valores. E isso faz com que a outra pessoa que está recebendo essa comunicação, né? Ela já, poxa, já fica na defensiva, porque ela já está recebendo uma agressão. Então, o que que a gente vai falar aqui? Que primeiro, o certo seria somente observar, sem colocar julgamentos morais, sem criticar, não é? Então, aqui eu vou até falar, vou ler aqui uma frase bem típica, bem trivial aqui do dia a dia de casais, onde tem julgamentos, insultos, demérito moral. Então, eu vou ler aqui para vocês. Então, por exemplo, vamos supor que a pessoa chegue, né, e fale assim: você é tão preguiçoso que não consegue fazer o básico dentro de casa. A pessoa está, por exemplo, deitada no sofá. Aí ela ouve isso. Você é tão preguiçoso, você é tão preguiçosa que não consegue fazer o básico dentro de casa. Qual seria, né, aí o insulto, qual seria o demérito, né? Então, nesse exemplo, a pessoa só está deitada no sofá. Então, teve juízo, julgamento de valores, né? Teve crítica. Como é que a pessoa está observando o preguiçoso? Como é que a pessoa conseguiu observar que não consegue fazer o básico? Isso também é julgamento, não é? Então, a pessoa está sendo deitada lá e ouve isso, pronto, começou uma discussão, não é? Porque a pessoa vai querer se defender. Poxa, eu só tô deitado. E vai saber se a pessoa não acabou de sentar, deitar no sofá. E o básico para uma pessoa não quer dizer que seja o básico para outra, não é? Então, temos Já gera uma percepções. desconexão, logo de cara já gera uma desconexão. Exato. Porque o básico para mim não é o básico para o outro. Pode ser isso também. Então, a pessoa já começa, ué, como assim? Acabei de deitar. O básico seria o quê? Eu acabei de fazer tudo aqui. Acabei de arrumar a casa, acabei de fazer um almoço, ou acabei de dar uma assistência ali para as crianças. E aí ela veio me falar que eu só fiz que eu não consigo fazer o básico. Pronto. Né? Aí começam
as discussões. Você quer falar alguma coisa sobre essa frase, Quero, Thiago? quero, quero. Primeiro nesse exemplo, né? A observação. Qual que é a observação, né? A gente quer, no exercício de hoje, a gente, enfim, fazer esse treinamento de aprender a observar. A única observação desse fato, né, é de que você está no sofá. O marido, a esposa, sei lá quem for nesse relacionamento que está recebendo essa acusação, a única coisa de fato que existe ali, a observação a ser feita é: você está sentado no sofá. Ponto. Se ele é muito preguiçoso, se ele não sabe fazer o básico, isso já é um julgamento, isso já começa, enfim, sair de você, não, enfim, não tem nada a ver com a realidade, né? Um outro exemplo, né, uma outra forma, enfim, formatos de comunicação violenta, né? Antes da gente chegar na comunicação não violenta, a gente vai trazer a comunicação violenta para, enfim, para a gente clarear um pouco. Então eu vou pegar um exemplo que eu coloquei aqui, que seria, Luciana, você negar suas responsabilidades por ações, atos e pensamentos. Então, negar a responsabilidade. Então, quando você chega para a pessoa, né, e fala assim, o marido, por exemplo, chega na esposa e fala assim: eu odeio brigar com você, mas é que maridos devem fazer isso de vez em quando. Então, assim, já tem essa questão, né? Ele tá negando a responsabilidade, enfim, já tá chegando com essa forma meio de soberba também, para iniciar uma conversa, né? Vai iniciar, de repente, quer fazer um pedido, quer realmente, sei lá, conversar sobre uma questão, já chega. Essa é a observação inicial. Eu odeio brigar com você, mas maridos precisam fazer isso de vez em quando, né? Então ali já está, enfim, já é uma forma meio violenta de comunicação, já negando a responsabilidade. E enfim, qual é a observação nesse caso? A observação nesse caso é que provavelmente a esposa, ou enfim, o esposo deste homem que está falando essa frase, desse marido que está falando essa frase, fez alguma coisa que desagradou essa pessoa. Mas onde está escrito, né, que sempre um tem que fazer coisas que agradem o outro. Precisa primeiro fazer a observação do que aconteceu. Olha, aconteceu tal coisa, ponto. É assim que a gente inicia essa comunicação, trazendo a observação. E não fazendo esse julgamento logo de cara, negando a responsabilidade, ou chegando com essa soberba. Não, olha, eu odeio fazer isso, mas maridos precisam fazer isso de vez em quando, e aí já vai e aponta o dedo para alguma coisa, já é uma forma, enfim, violenta de iniciar, né, um diálogo. Agressiva, né? Agressivo, Muito inclusive. agressiva. Sim. E também tem uma outra forma, né, violenta de se comunicar, que seria demandar. Ou seja, vou dar um exemplo aqui de uma frase, né? Onde envolve, né, ameaças e punições. Sim. Por exemplo, aqui, você é tão lerdo para levar o lixo para fora que daqui a pouco as moscas vão levar para você. Assim, Totalmente rude, né? Quer iniciar, ela quer contar que, enfim, que a pessoa com quem ela está falando isso vai começar a ajudá-la abordando dessa forma. exato, exato. Usando essa abordagem, né? De já chegar com, enfim, com o português claro aqui, né? Com a voadeira, como se diz aqui, no peito da pessoa. Em Enfim, você é Curitiba. tão lerdo que daqui a pouco as moscas vão levar o lixo. Vão E levar o lixo espera para que essa você. forma seja eficiente, que essa forma gere ação no outro, enfim. Sim, Qual que é a observação? Qual que é a observação nesse caso? que apenas a pessoa não levou o lixo, só, né? Então, existe uma Exatamente. A forma, observação é que o lixo está ali para ser levado. só, o lixo está lá, né? É, agora que você é tão lerdo, isso também, né, isso é um ponto de vista, não quer dizer que a outra pessoa seja. Talvez até a pessoa que está falando quisesse aquilo, né, aquela ação, aquela atitude para aquele momento. Sim, Então, para ela, né, esse tempo seria, né, muito pessoal. Então, e para outra pessoa, vai que ela estava ocupada, vai que ela já estava indo fazer isso, e aí ouve essa frase, como é que vai? Como é que fica, né, esse relacionamento? Provavelmente vai ter uma discussão aí, né? Vai ter uma resposta mais agressiva também, porque ele vai querer se defender, ou ela, né, vai querer se defender. E aí começa uma discussão. E uma discussão que não vai levar a lugar nenhum, não é? Porque aí
tem ainda uma pessoa está querendo se sobressair, né, sobre a outra, e na verdade casais não tem um que vai mandar no outro, não é isso, né? Quem manda, geralmente quando acontece isso, ela se coloca na posição de mãe, né, onde o homem também manda, coloca se coloca na posição de pai. E o relacionamento é feito por duas pessoas no mesmo nível. Os dois têm que ser parceiros, não tem que ser um a mais, né, do que o outro. Então, por isso que não deve impor nada, mandar, né, o outro. E aí, tem ainda a continuação aqui, numa ameaça. Então, você é tão lerdo, né, para levar o lixo, que daqui a pouco as moças vão fazer isso para você, vão levar para você. Melhor deixar melhor deixar aí, que depois eu levo, e por isso você não vai no futebol. Teve uma punição. Além da Começou com agressão, julgamento e terminou com julgamento, com uma agressão e terminou com uma punição. com uma punição. Então, por E causa disso, você não vai no é futebol. muito comum, né? Isso aqui não é um exemplo fictício, são exemplos comuns que nós estamos trazendo aqui e que acontecem realmente no dia a dia, né? Enfim, é uma forma não eficaz. Se você, enfim, é uma forma de você não resolver, enfim, um problema que você tem, é uma forma de você potencializar, aumentar. Porque agora você tem um problema com o lixo que está ali, que não foi levado, e você tem ali um problema de relacionamento, enfim, né? A relação desgastou um pouco mais. Provavelmente isso vai gerar uma briga, dependendo do perfil do parceiro, ele vai revidar, vai falar alguma coisa também, ou dependendo do perfil do parceiro, pode ser que até pegue esse lixo, mas enfim, vai se fechar lá dele ali, e enfim, está instaurado um outro problema na relação. Então o que a gente quer trazer para vocês, né, é o conceito da comunicação não violenta, que é um conceito trazido pelo Marshall Rosenberg, e que ele tem 4 pilares. Hoje a gente vai se atentar ao primeiro pilar. Fiquem ligados aqui no canal, no Juntos na Mesma Direção. Se você ainda não está seguindo Juntos na Mesma Direção, siga esse canal, que é um canal que vai trabalhar isso diariamente com vocês. Questões sobre relacionamento, não só sobre comunicação, outras questões também. Ontem nós fizemos uma live falando sobre as linguagens do amor. Na segunda-feira nós fizemos uma live abordando também outro tema, falando sobre perfil psicológico. Amanhã a gente vai falar outra live, trazendo uma outra ferramenta, então siga esse canal. Mas a comunicação violenta tem 4 pilares, que o primeiro pilar é observar. Observe o que está acontecendo, sem julgamento. Observar o que é? É quando você observa sem fazer nenhum julgamento, sem nenhum juízo de valor. Do contrário, a pessoa acha que você está fazendo uma acusação. E se você está fazendo uma acusação, ou enfim, ou do contrário, a pessoa vai receber aquilo como uma crítica, se você já chega criticando, enfim, você já começa desconectando. Depois de observar, você percebe qual é o sentimento que aquele fato, aquela situação, ou aquela palavra que foi dita, enfim, qual é o sentimento que aquilo gerou em você. Qual é a necessidade que você tem na sua vida, de acordo, né, com base naquilo que está acontecendo. E aí você vem com um pedido. Então são esses 4 pilares, né, Luciana? Primeiro você observa, você percebe qual é o sentimento, qual é a necessidade e qual é o pedido que você pode fazer. Então você, enfim, trabalhando, exercitando, né, essa comunicação não violenta, você vai deixar a sua comunicação entre você e o seu parceiro, a sua parceira, muito mais eficaz. E se você melhorar esse básico que é a comunicação, é o famoso 20-80, né? Então, a Pareto aqui, só é um 20% que você melhora aqui, que vai ter 80% de resultado. O impacto vai ser gigantesco no relacionamento. Então, hoje a gente vai exercitar muito essa questão do observar aqui, né, Da Luciana? observação, porque é muito difícil, difícil, é desafiante, é muito desafiante observar Pode falar sem difícil, nesse caso criticar. vamos usar o difícil ao nosso favor, né? Porque é difícil mesmo, enfim, Só você... observar, né? Porque o que acontece é que geralmente, quando você vai falar ou vai impor a sua necessidade, você já vem com o seu valor, com a sua crítica, e você já está muitas vezes nervoso, e aí você já coloca agressividade, entonação de voz, e aí você não observa exatamente o que está acontecendo, somente a ação crua, né? Você já coloca um a mais, já critica, já impõe, já coloca juízo de valor, já...
E não é, não é. Então, a gente quer que vocês entendam o que é observar. É somente como nessa frase do lixo, né? Você ainda não levou o lixo, é tão lerdo que não levou o lixo. Então, é só observar. Ah, o lixo está lá fora. O que está acontecendo? Que só o lixo está lá fora. Só isso. Muda completamente, né, o Uhum. andamento da conversa, enfim, as chances é de que se você adotar a comunicação não violenta, por mais desafiante que seja no começo, talvez, obviamente, você venha num padrão de reação muito reativo, muito reativa nas coisas que acontecem, já explode e tudo mais, e, enfim, mudar esse padrão de um dia para o outro, realmente a gente sabe que é desafiante. Isso é treino, isso é prática, é conhecer, enfim, esses pilares e começar a se forçar, a se exercitar, a se propor, a se desafiar, a trazer esse novo tipo de linguagem. Então, o que, é que a gente propôs hoje para vocês aqui? Hoje foi o seguinte, é trazer esse conceito, a explicar, enfim, esses pilares e a gente exercitar. Passar agora enfim, esses 10, 15 minutos de live que a gente tem pela frente, exercitando um pouco. Então, a gente vai trazer alguns cenários aqui meio que fictícios, algumas histórias, e aí a gente vai trabalhar com vocês, né? Qual seria a forma mais correta de observar a situação, o que está acontecendo? Eu tenho aqui então, Luciana, que eu vou trazer pra gente, né? E, enfim, pra gente exercitar. O primeiro é o seguinte, né? Tem até que eu escrevi esse caso para, enfim, para que a gente possa trazê-lo em detalhes. A Júlia, ela está frustrada e desanimada, porque o parceiro só postou uma foto nas redes sociais no aniversário de casamento deles. Ela esperava que ele ia chamá-la para jantar, que ia ter algum presente e tudo mais, não teve. E aí ela chegou para ele e disse o seguinte, abre aspas, você não se importa comigo, você não me ama. E é sempre assim no nosso aniversário de namoro, você nunca me valoriza. Aniversário de casamento, no caso, você nunca me valoriza. Enfim, ela estava magoada, triste com uma situação. Ela tinha criado toda uma expectativa para o aniversário de casamento. E a única coisa que aconteceu foi uma foto lá no Instagram. De, enfim, parabéns, meu amor, pelo casamento. Ela guardava um presente, um jantar e tudo mais, e já chegou, olha, você não se importa comigo, você não me ama. Enfim, em vez de ela trazer observação, ela já chegou com julgamentos. E aí eu te pergunto, Luciano, como é que a gente poderia trabalhar essa frase? Como que poderia ser a parte da observação apenas, sem se preocupar muito com o sentimento, a necessidade, o pedido, já que agora a gente está trabalhando mais a observação. Como poderia ser a observação dessa história da Júlia, por exemplo? Então, aí entra também, a gente falou ontem, né, sobre a linguagem do amor, né? Vai Sim. saber qual era a linguagem dela, né? Qual é a linguagem dela e qual é a linguagem dele. Então, ela esperava que tivesse mais fotos, mais postagens, presentes, não é? Ela estava com uma outra expectativa. E para ele estava Sim, tudo bem, não é? sim. Então, deixa eu ver como é que tá, A por favor. então, a observação nesse caso seria então assim, o que? O amor, foi o nosso aniversário de namoro, você apenas postou uma foto. Esta é a Essa é a observação. observação, exato. Nada mais do que isso. A única coisa que aconteceu, a observação da história, o que foi? Foi o aniversário de casamento e você postou uma foto. Se não me ama, se não dá valor, se não se importa, enfim, aí isso já Isso é tudo. tudo juízo, é tudo julgamento, enfim. A observação, vamos trabalhar a observação. A observação foi, amor, foi nosso aniversário de casamento e você postou apenas uma foto. E isso foi o que aconteceu. Sim, E aí você, enfim, vai passar para os outros pilares da comunicação não violenta que nós vamos abordar nas próximas sessões, mas essa foi a observação inicial. nas Outra próximas história, né, lives, pra né? gente. Exatamente. Uma outra história pra gente, enfim, praticar aqui a questão da observação. A Dona Maria se sente muito exausta, muito parecido com aquele outro exemplo que você trouxe. E o combinado é que ela ia cozinhar pro marido e, enfim, o marido ia lavar as louças. Ela chegou em casa, já estava cansada, enfim, e viu a pia cheia de louças e o marido estava assistindo televisão. E aí ela chega para esse marido e já fala assim: eu não aguento mais, você é um folgado, não cumpre nada do que você diz, eu sou cansada, você pode achar, só pode achar que eu sou sua escrava. Enfim, já chegou colocando um monte de julgamentos, né? Que você é um folgado, você não cumpre o que diz, estou cansada. Já cheio de julgamento, brigando, uma comunicação hiperviolenta, né?
Qual que é a observação dessa história, Luciana? O que tem para ser observado nessa história, né? A pia está cheia de louça, né? Está com louça suja. Ponto. Acabou. Ponto. A observação é só essa. A pia está cheia de louças sujas para serem lavadas. Essa é a observação. E em cima dessa observação, a Dona Maria já chegou toda violenta. Você é um folgado, você não faz nada, você não cumpre com nada que você diz. Será que nada que esse marido diz que vai fazer, no caso o marido, né, a gente está imaginando aqui, nada que ele diz que vai fazer é cumprido? Então, assim, já é uma Será forma... que ele pensa que ela é empregada mesmo? Né? Exatamente. Será que ele chegou a pensar nisso? Será que ele trata, né? Será que ela, né? Ele trata ela, ou ele imagina que ela seja empregada dele? Provavelmente não, né? Então, e geralmente, sempre que a gente usa essas palavras, né, que demandam aí uma certa generalização, você está julgando, você está realmente colocando um juízo de valor, está errando na sua observação, na forma com que você introduz a frase, a comunicação. Então, se você já começa com sempre, você sempre faz isso, ou você nunca faz isso, ou você frequentemente, ou você raramente, enfim, você já está fazendo um julgamento. Porque a observação nua e crua você vai pontuar exatamente. Você tem mais alguns exemplos aí, né, Lu, pra gente, enfim, continuar praticando essa questão da observação aqui. Traz mais um dos seus exemplos aí, para que a gente possa praticar aqui a observação. Você cozinha tão mal que o almoço fica sempre sem gosto. Já começou, enfim, já começou dando aquele chute no peito, né, a voadora no peito, e enfim, chegando à conclusão, né, você cozinha tão mal que a comida fica sempre sem gosto. Gosto, para começar... Só para começar, né, Lu, gosto, existe um outro conceito da programação neurolinguística, né, que se chama mapa, né, e, enfim, tem uma frase muito conhecida que eu não vou dizer pelo horário, né? São 8h27 da manhã, mas gosto é igual X, cada um tem o seu. Como assim a comida está sem gosto? Talvez está exatamente no gosto da pessoa que cozinhou. Então, qual é a observação aqui? Enfim, que a pessoa poderia falar que para o gosto dela, enfim, estava faltando algum tempero. Essa é a observação. Agora você cozinha tão mal, você já está, enfim, já começando, já começou errado, né? Toda a observação. Tem mais alguma aí? Quer complementar essa aí? Antes de passar para a próxima? Acho que o puro, né? Somente a observação é só que para, né, pro gosto dela mesmo estava faltando sal, sim, enfim, né? Alguma coisa. É como você falou, às vezes pro outro tá ótimo, tá gostoso, né? Uma outra aqui, você é tão lerdo na direção que me irrita. Da próxima vez, deixe que eu venha dirigindo. Pois é, né? Você é tão lerdo, né? Já começou muito bem a comunicação. Você é tão lerdo que me irrita. Da próxima vez, deixa que eu dirija. E qual é a observação? Vamos supor que a pessoa estivesse dirigindo a 110 indo, né, numa estrada onde o limite é, né, 110 e ela iria, ou ele, enfim, iria mais rápido. Então também, né, é muito particular isso. Teve um julgamento, aí teve um insulto e ainda teve uma ameaça. A próxima vez deixa que eu dirija. Então, e qual é a observação, né? Já que o nosso exercício aqui hoje é, enfim, trazer a observação do fato. A observação do fato, a única observação que tem é a pessoa que está dirigindo não está dirigindo na velocidade do que o passageiro, que o outro gostaria que estivesse. Gostaria. Exato. A observação é só isso, é só observar. A observação é só isso. O primeiro exercício, só observar o que está acontecendo, sem julgamento. Se você é tão lerdo, já começou com um julgamento. E, enfim, já começou a desconectar, já desconecta logo de cara a conversa. E espera-se que seja eficaz essa comunicação. A pessoa fala isso esperando que, enfim, estou resolvendo o problema da minha relação, da minha vida, começando dessa forma a comunicação. Então, por isso o tema de hoje é esse, né? Aprimore a comunicação no seu relacionamento. Comece, antes de fazer qualquer julgamento,
Observe o que está acontecendo e perceba se nessa observação sua tem algum julgamento. Se você está fazendo alguma observação, enfim, algum julgamento, e quando você começa com julgamento, a outra pessoa já se sente criticada e a chance de desconexão nesses casos é gigantesco. Outra frase aqui, Lu, pra gente, enfim, pra gente praticar mais um pouquinho antes da gente fechar a live. Você dá mais atenção para elas do que para mim. Bom, seria só observação, seria que ele estava, talvez, conversando com alguém e não estava conversando com ela naquele momento. Só. Geralmente, por X tempo, por exemplo. A única observação poderia, sei lá, esse para ela, sei lá, vamos imaginar que esse para ela, sei lá, seja amigas, por exemplo, né? A esposa chega para o marido, ou enfim, para a companheira e diz o seguinte: você dá mais atenção para elas do que para mim. Só dá atenção, né? Ou dá mais atenção para elas do que para mim, você já está fazendo um julgamento, né? Você, enfim, já está ali realmente mexendo nessa balança. A observação, no caso, seria o seguinte, né? Para você ser justo: olha, você passou 2 horas com elas. Talvez isso seja uma observação. É você falar, pontuar quanto tempo você passou. 4, 5 horas com elas. Depois tem um complemento, né? Você vai falar de qual o sentimento que gera em você quando isso acontece, qual a necessidade que você tem, qual é o pedido. Hoje a gente está praticando só a primeira parte, né? O primeiro pilar, que é a observação. E a observação, neste caso, o que aconteceu de fato é quanto tempo você passou com elas. Você passou 2 horas com elas, você passou 1 hora com elas, você passou 4 horas com elas. Essa é a observação. E não chegar e falar assim: olha, você dá mais atenção para elas do que para mim. Ou seja, você já está fazendo todo um julgamento aí na história, você já começa desconectando, você já começa com uma acusação. Começar esse diálogo com uma acusação é bem ineficaz, bem ineficaz. Não, mas é bem desafiante mesmo fazer só a observação, né? Porque quando a gente explica isso para a pessoa, não, tranquilo, ótimo, eu vou lá, vou falar exatamente. Mas não, que nem como você falou, só deu atenção para elas. Só deu atenção, quer dizer, já veio o quê? Provavelmente elas estivessem ciumadas, estivessem precisando de mais atenção, estivessem precisando de, talvez, carinho ou companhia nesse momento. E aí se confundem os sentimentos, né? Porque já vem a raiva, a necessidade. E não, observação simples seria só olhar, mas ali ele estava dando atenção para elas. Quanto tempo que ele estava dando atenção? Então não é só deu atenção, passou somente com elas, né? E não é, né? Então, a observação é bem desafiante mesmo, porque a gente confunde, mistura os sentimentos. Por isso que a pergunta a pergunta que a gente se faz aqui, né, Lu, é o seguinte: você quer conversar com a pessoa para resolver e entender uma questão que tem entre vocês, ou você quer conversar com essa pessoa para convencer ela de que você está certo? Se o seu intuito do início dessa conversa é convencer alguém de alguma coisa, você já começou errado. Porque você já está querendo sobrepor o seu ponto de vista, sobrepor o teu mapa, sobrepor, enfim, que a tua forma de viver é a forma correta, o teu jeito é o jeito certo, né? A tia Rô, né, a Rosângela está aqui com a gente e mandou aqui pra gente, né? Quando você critica alguém, você está dizendo que faria melhor. Então, quando você já começa uma conversa querendo convencer uma pessoa de alguma forma, ou querendo impor seu ponto de vista, já começou, de certa forma, errado. O teu objetivo, quando você senta para conversar com alguém, é resolver, é entender, é esclarecer uma situação. E a primeira coisa que você tem que fazer quando você, enfim, parte para essa conversa, é partir de uma observação sem julgamento, sem juízo de valores. E a observação nada mais é do que você trazer o fato, o que aconteceu, nu e cru, simplesmente. Se seja esse caso lá das louças sujas, você é folgada, você está fazendo julgamento, você não sabe o que a pessoa estava fazendo antes de você chegar. Às vezes ela estava, enfim, numa reunião, estava resolvendo uma outra coisa muito mais importante e a cabeça estava explodindo, e aí essa pessoa falou assim: não, vou dar um tempo aqui para, enfim, dar uma esfriada para eu poder lavar essa louça, enfim. Vai saber o que aconteceu antes. Então a pessoa já chega explodindo, enfim, já chega querendo convencer o outro de que ela está certa. Já é o começo, já é o início errado. Quando para resolver, você precisa chegar, então, pontuando a observação.
a pia está cheia de louças sujas. E aí você vai partir para os outros, enfim, para os outros pilares que a gente vai explicar em lives posteriores. Mas tenha em mente que sempre que você começa a discussão com o juízo de valores, você está começando errado. Você está querendo convencer uma pessoa de alguma coisa, você está querendo impor o teu ponto de vista, em vez de resolver uma situação, de se entender, né, Luciana? Sim. E uma forma que seria interessante a gente colocar aqui, para você conseguir observar sem julgar, seria você imaginar que você está de fora da cena. Saia do seu corpo, saia de você. Olhe a cena apenas como ela é. Como se fosse sabe quando uma amiga te conta um caso, um amigo te conta uma história, uma discussão que teve com a esposa, com o namorado, e aí você vai lá dar um conselho. É muito mais fácil, né? Dar um conselho para o outro. É muito, muito mais simples. Faça isso. Se dissocie, a gente chama isso de dissociação, né? Então saia de você e olha a Vire um cena de telespectador da cena. fora. Isso. Olha a cena de fora. Olhe como você estava, como ele estava, a pia. E aí você vai perceber de fora, sem os sentimentos, né? Se dissocie, saia de você. Porque a gente tende a quê? Nos defender, né? E aí acaba que coloca os sentimentos, agressividade, julgamento, imposição, né? Então, se dissocie da cena. Olhe de fora, o que está acontecendo? Só isso. É isso. Só. O resto, tudo é julgamento, né? Então, é para facilitar um pouco, porque não é simples, né? Observar, somente observar. Até quando a gente explica assim, não, só observe. Ah, mas eu vou ficar só olhar? Observe sem julgar, sem criticar, sem a emoção da raiva, sem colocar o que você gostaria ou esperava, a tua expectativa. Só observe, né, e veja o que é que está acontecendo. Muitas vezes é muito mais simples do que realmente, né, formulou ou com expectativa, com sentimentos, né, tudo isso piora a situação, né? Exatamente, exatamente. E é um exercício. Como eu comentei aqui no começo da nossa live, se você vem com um padrão aí de 5, 10, 15 anos agindo e se comunicando de uma forma talvez mais ríspida, e talvez você nem percebia, talvez foi assim que você aprendeu. A gente tende a replicar, né, comportamentos que a gente aprende, às vezes de papai, de mamãe, ou de pessoas que a gente conviveu, e a gente começa a replicar isso, a gente nem entende muito bem o porquê de tanta explosão, de tanta raiva ou de tanto julgamento. A pergunta que se faz é: está sendo eficaz? Você, enfim, você no seu relacionamento está sendo feliz com esse tipo de comunicação? Você está conseguindo sempre obter as coisas que você quer desse jeito? Dessa forma agressiva, ou com ameaças, ou rudimentar? Primeiro fazer essa autoavaliação. Provavelmente a resposta é não. Porque quando você age dessa forma, você pode até conseguir, de repente, que a pia vai ser lavada naquele momento. Mas talvez o relacionamento vai ficar ali uns 3, 4 dias, um de cara feia com o outro por essa forma. Valeu? Será que o preço valeu a pena de ter sido daquela forma? Então se propor a aprender a trazer uma forma mais eficaz de comunicação para esse relacionamento. E aí a gente tem esse conceito da comunicação não violenta. São 4 pilares, como a gente falou no começo. Então, o primeiro pilar que a gente abordou hoje é a parte da observação. Primeiro você observe o que está acontecendo, e aí você talvez inicie esse diálogo com essa observação, simplesmente pontuando o que está acontecendo, sem nenhum juízo aí, nenhum julgamento. O segundo pilar que a gente vai trazer numa live posterior é qual o sentimento que isso gera em você. E compartilhe, né? Você vai compartilhar. Olha, a pia está suja. E sim, eu tenho o sentimento de que, enfim, que eu estou esgotado, que você não está colaborando, enfim, tem um sentimento aí nessa história e você vai compartilhar esse sentimento. Depois a necessidade que você tem e termina com um pedido. Então, se você usa essa construção de frase, ela tem de ser muito mais eficaz, né, Lu? Sim, sim. Bom, hoje a gente só falou sobre a observação, que, como, né, a gente já falou várias vezes aqui, não é simples. Porém, é treino. Apenas isso, treino, né? E dá pra gente colocar isso em todos os relacionamentos. Não só os conjugais, mas também com filhos, né? Com os irmãos, com os amigos, né? Toda essa técnica que a gente vai passar aqui em várias lives, né, de comunicação não violenta,
é para ser utilizada em todos os tipos de relacionamentos. Para facilitar a sua vida, para que as pessoas se comuniquem melhor, para que a gente consiga obter os resultados que a gente espera, né? Então, é muito bom. É só praticar. Simples assim. É só praticar. Muito bem, Lu. Então acho que a gente vai chegando aqui ao fim dessa live de hoje, né? Lembrando que nós estamos com agenda de live amanhã, quinta-feira, às 21 horas, né? A live de terça e de quinta são à noite, né? Ontem a gente fez uma à noite e amanhã teremos outra live à noite. A live de amanhã é como planejar o seu futuro e alcançar os seus sonhos, né? Enfim, casais às vezes não planejam as coisas juntos, não conversam, não compartilham sonhos. E aí, às vezes, é comum, na correria dos anos, talvez na falta da grana, na falta de priorizar, enfim, o que precisa ser realizado, cada um vai, de certa forma, aos poucos, esmagando seus sonhos, desistindo dos seus sonhos. E não tem como uma pessoa, enfim, ser realizada na vida se tudo aquilo que ela sonha tem que ser jogado para lá, tem que ser deixado para lá. E, enfim, o que acontece é que cada um desses casais vão ficando um pouco frustrado. E às vezes começa a culpar o outro pela sua frustração, não assume também a responsabilidade e o protagonismo daquilo não está acontecendo. E isso começa também a gerar ruído, a desgastar a relação. Então amanhã a gente vai trazer uma ferramenta super legal de como vocês podem, enfim, trabalhar esse planejamento futuro dos seus sonhos para que vocês tenham condições no relacionamento de vocês de começar, enfim, a cada um a realizar, um apoiar o outro, cada um apoiando no sonho do outro, para que esses sonhos sejam realizados e que não tenha essa frustração, né, ao longo com o passar do tempo, que não exista essa frustração em um dos membros do casal ou em ambos os membros do casal. Dona Luciana Sancari. Exato. Então vamos finalizando, né, Thiago? E esperamos que vocês estejam conosco aqui amanhã, né? Amanhã à noite, novamente, e semana que vem também. Então a gente vai passar a agenda no nosso feed, no Stories, do Juntos na Mesma Direção. Sigam para poder Sigam juntos na mesma acompanhar, direção. né? Acompanhar toda a nossa agenda. Caso vocês tenham alguma dúvida, também é só nos enviar através do direct ou mandar nos comentários que a gente responde. Tá bom? Então, muito Muito obrigada a bem. todos pela presença. Tenham um ótimo dia e até amanhã. Até mais. Tchau, tchau. Tchau.